gente já tinha comentado no começo do programa, o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, que é do União Brasil, seria reeleito em primeiro turno nas eleições de outubro, de acordo com a primeira sondagem da pesquisa Atlas Intel à tarde, aqui na capital baiana. De acordo com o levantamento, caso a eleição fosse hoje, Bruno teria 51,4% dos votos, mais que todos os demais candidatos somados. Geraldo Júnior, do MDB, aparece em segundo com 18,4%. Em terceiro aparece Kleber Rosa, do PSOL, com 8,4%. E depois Luciana Buck, do Novo, com 1,8%. Brancos e nulos têm 11,2% e 8,8% estão indecisos. De acordo com a pesquisa, considerando apenas os votos válidos, Bruno Reis desponta com 64,4%, Geraldo Júnior com 23%, Kleber Rosa 10,4% e Luciana Buck 2,2%. Pois a gente mergulha mais nesses números, quem vai fazer uma análise dessa pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BA 06287/2024, é o analista político, economista e novo colunista de À Tarde, Pedro Menezes. Um prazer, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Prazer é todo meu, Beltrão. Uma honra estar aqui hoje. Pois resultados que indicam que se as eleições fossem hoje, Bruno seria reeleito em primeiro turno com uma expressiva vantagem sobre os demais candidatos. Como é que você analisa a consolidação desse cenário e quais fatores considera determinantes para a liderança do atual prefeito, Pedro? Bom, Beltrão, eu acho que tem um fator essencial aí, que não é nem sobre a pesquisa em si, é sobre o eleitorado baiano e o eleitorado soteropolitano em particular, que é partidário, é ideológico, de certa forma. Se a gente for olhar que o eleitorado baiano vota em Bruno Reis porque ele representa hoje o projeto que começou com o ex-prefeito ACM Neto em 2012, se não me engano, e que pode chegar a 16 anos no poder se for reeleito na eleição desse ano. E quando a gente observa o histórico das eleições de Salvador, é muito claro esse comportamento partidário do eleitor soteropolitano e baiano também, porque a gente também vê isso nas eleições estaduais. A gente pode observar, por exemplo, João Henrique, ex-prefeito em 2004. Eu estava acompanhando agora o histórico eleitoral. Ele teve 23% no primeiro turno, foi disputar contra o candidato carlista que tinha uma rejeição muito grande, era o César Borges naquela época. Teve aquele jingle famoso do César Borges em Ritmo de Arrocha, que fez sucesso, mas aquilo ali não ajudou ele a ter muito mais votos no segundo turno. Ele teve 25% dos votos no segundo, César Borges. 23 no primeiro, 25 no segundo. Quer dizer, ninguém queria votar no candidato carlista, todo mundo elegeu o João Henrique por ser o candidato anticarlista naquele contexto. Depois, João Henrique já se reelege também, uma coisa parecida. Ele não era lá o prefeito mais popular da cidade naquele momento, mas chega ao segundo turno e ali, com essa força do voto anticarlista, de certa forma, também consegue chegar. O próprio ex-prefeito ACM Neto chega ao poder no momento em que o carlismo, né, toda essa herança do avô dele, era muito pesada para ele. Mas ele consegue ir ao segundo turno com ali, acho que 30% dos votos, algo assim, e se consolida no segundo porque existe uma rejeição maior ao PT. Quer dizer, todas essas eleições a gente pode até voltar. Embaçaí era também um representante do carlismo no contexto local e conseguiu assim se eleger. Existe uma consistência muito grande do eleitor baiano nesse voto partidário. E nesse momento da história, quando a gente observa, a gente vê que o prefeito Bruno Reis tem um desempenho, pelo menos na visão do eleitor soteropolitano, melhor do que o presidente Lula e o governador Jerônimo. Então, agora, ele é mais popular, né? Ele é mais aprovado. Agora, como toda pesquisa, a gente sabe, é um recorte, não é? Que é feito do momento da preferência do eleitorado. E como até o próprio Levi Vasconcelos comentou mais cedo conosco, o jogo ainda vai ser jogado, tem muito chão pela frente. Jogado. O que na sua avaliação pode reverter esse quadro? Em outras palavras, o que um candidato como Geraldo Júnior precisa fazer ainda para reverter esse quadro? É isso. A partir do que eu falei, a gente pode pensar duas coisas. Ele pode tentar uma estratégia personalista, de tentar se vender como o grande candidato, um grande baiano que vai mudar tudo em Salvador, etc., que eu acho que não é uma estratégia que tende a ser efetiva. Acho que a principal via
que ele pode partir é tentar desmobilizar esse apoio da população ao projeto do ex-prefeito Assemineto, do atual prefeito Bruno Reis. Né? Inclusive, ele cresceu em comparação com a última pesquisa. Né? Isso precisa ser, pelo menos na minha visão, e até por isso que eu já abro tocando nesse ponto, ele precisa de um debate partidário, quer dizer, ele precisa desmobilizar esse projeto político que é muito maior do que pessoas. E acredito até, quando a gente olha o histórico das eleições, tanto na Bahia quanto em Salvador, que é o erro estratégico mais comum se apostar na ideia de que muitos candidatos já tentaram apostar nessa ideia de que não, vou fazer um debate mais personalista, mostrar que eu sou diferente e tal, e que eu faço, mas acabam sendo atropelados por esse comportamento do eleitor baiano, que é de projeto. Eu diria, por exemplo, o político mais admirado do Estado, que é na pessoa física, que perdeu as últimas eleições para governador, por exemplo, apostando na estratégia, que é o ex-prefeito Assemineto. Então, acredito que o caminho para tentar reverter a provável vitória de Bruno Reis está por aí. Pedro, você acha que a vinculação dos atuais candidatos com seus apoios nacionais seria uma das explicações da reversão de tendência que houve em 2022, quando Assemineto era o favorito e Jerônimo já no primeiro turno botou uma frente larga de votos? Você acha que isso entra no jogo, tem um peso que pode alterar cenário, esse cenário que está desenhado aqui? Sim. Primeiramente, bom dia, Ernesto. Um prazer estar falando com você. Olha, para a eleição de prefeito, não. Quando a gente olha para o histórico das eleições de prefeito, a gente vê que, inclusive, esse debate partidário, ele é feito sob o ponto de vista local. Em todas essas eleições que eu citei, a gente pode olhar isso, inclusive a polarização municipal, ela se dá muito mais entre o carlismo e o anticarlismo, na história recente da política de Salvador, do que entre qualquer grupo nacional. Então, acho que no contexto municipal, isso não é tão relevante. No contexto estadual, eu tenho quase certeza, e aí eu digo quase certeza porque nesse campo das ciências sociais, etc., da análise política, a gente nunca pode ter certeza, mas eu assim, tenho quase certeza que isso explica o que aconteceu na última eleição. A própria experiência da pesquisa Atlas à Tarde, que eu acompanhei muito de perto, cheguei até a escrever sobre isso no próprio jornal, na época, ela praticamente prova isso, porque quando você tinha uma pesquisa que mencionava o partido de Jerônimo Rodrigues no formulário, o Jerônimo tinha um desempenho muito melhor e muito mais parecido com o que ele teve na urna do que quando você tinha as outras pesquisas, como Datafolha e IPEC, que não mencionavam o PT no formulário. Então, isso é praticamente uma prova científica de que o PT é que levava as pessoas a optar por Jerônimo. Então, esse debate nacional tinha muito a ver. E eu acho sua pergunta muito interessante por um ponto de vista. Será que o ex-prefeito Assemineto não está insistindo no erro? Ao supor, por exemplo, que a aliança com o João Roma não vai ter grande custo e pode ter um benefício a nível local, porque ele elimina um possível concorrente. Ele também já foi aliado do próprio João Roma, antes do João Roma se aproximar de Bolsonaro. Então, eu imagino que ele esteja fazendo esse cálculo. Quer dizer, eu não perco muito agora na eleição para prefeito, eu realmente acredito que ele não perde muito agora, o grupo dele, né, do grupo de Bruno Reis, não perde muito agora, mas eu também acho que ele acha que não vai perder em 2026. Agora, de todo modo, não vai ter 13, não vai ter o número 13 para identificação. Esse ano, não. Como aconteceu, isso faz diferença também, né? Faz diferença. Eu não vejo essa eleição muito polarizada, mas eu tenho a impressão de que a eleição de 2026 tende a seguir esse perfil. Agora, imaginando cenários, né, que o Bruno, é difícil ele crescer mais do que ele já tem até aqui. Então, natural é estagnar ou cair um pouquinho, etc. E o fator Kleber Rosa? Você acha que para um eleitorado com a característica e o histórico, tem um segmento da população soteropolitana que é mais ideológico mesmo, que se afina mais com o discurso da esquerda clássica? Você acha que o Kleber pode crescer nesse sentido? Ele já está com um patamar considerável de intenção de voto, considerando o iniciozinho, né? Esse é o jogo a ser jogado agora, né? Eu acho que assim, a gente coloca os cenários mais prováveis, que é uma reeleição de Bruno Reis com certa folga, etc., mas não significa que os políticos que estão ali não têm nada para disputar. Uma das coisas que eu acredito que o Geraldo Júnior vai disputar, por exemplo, é
o futuro. Ele pode querer, às vezes, disputar uma eleição para governador, em que ele queira representar também esse eleitorado de esquerda, mais petista. E aí, se ele mostrar que ele consegue pegar esses votos que iam para Kleber Rosa e que ele tem uma penetração nesse eleitorado de esquerda, ele pode se cacifar para esse tipo de voo no futuro. Você disse que as eleições E o municipais... inverso também vale. Para o próprio Kleber também tentar buscar um eleitorado de centro. As eleições municipais, elas podem não ser... poderão não ser tão polarizadas como você está destacando, até porque tem características muito próprias, na verdade. E eu estou vendo aqui, entre os eleitores que votaram no governador Jerônimo Rodrigues em 2022, 40,5% aprovam a gestão de Bruno Reis. Ou seja, como é que você vê essa aprovação cruzada entre eleitores de diferentes candidatos? Como é que isso pode influenciar na dinâmica eleitoral? Isso é crucial na dinâmica eleitoral, porque no cenário que a gente tem atualmente, a gente tem ali o grupo político do Bruno Reis, ele tem já uma vantagem muito grande e a oposição não consegue todos esses votos que 2 anos atrás foram para Jerônimo contra a Semineto. Então, no momento, um candidato de oposição, para ele vencer a eleição, ou pelo menos a oposição em conjunto, para evitar um segundo turno, ela precisa o quê? Ter mais de 50% dos votos válidos. Então, precisa ter todos os votos de Jerônimo, mais ou menos 1/3, e penetrar ali consideravelmente nos votos de ACM Neto. 2 anos atrás, né, que seria 2/3, né? Então, você precisaria pelo menos de 100% dos 35 que foram para Jerônimo e mais uns 15 pontos percentuais dos 65% do eleitorado que votou em ACM Neto. Hoje, a oposição não consegue sequer manter os votos que foram de Jerônimo. Quer dizer, ainda tem uma penetração muito grande. Até a pesquisa anterior, Bruno Reis, nos cruzamentos, tinha mais votos entre os eleitores de Jerônimo 2 anos atrás do que o próprio Geraldo Júnior. O crescimento de Geraldo Júnior... Os vão ter que ser alquimistas também. O crescimento de Geraldo Júnior entre a pesquisa de dezembro e essa última, que teve a pesquisa Atlas, então, em dezembro, que ele apareceu com 12%, agora está com 18,4%. 50% de crescimento. Todo veio praticamente desse eleitorado que votou em Jerônimo Rodrigues. Quer dizer, eu até escrevo no meu texto de hoje, no À Tarde, que foi ele está sendo reconhecido como representante desse grupo político. Mas até então, dentro é o voto da sua partidário própria que eu bolha falei. eleitoral, de eleitores que já são cativos desse É o voto campo. partidário que eu falei. Até por isso que eu não fico tão impressionado com esse crescimento. Assim. Eu vou começar a ficar impressionado se ele começar a pegar os eleitores que votaram em Semineto 2 anos atrás. E aí que eu vou abrir um pouco mais o só olho. transmutando. Precisa ser marqueteiro e alquimista um pouquinho. Bom, também. esse aí é o desafio dele, o meu analisar. E como tem muito chão pela frente ainda, novas análises virão. Valeu, Pedro Menezes, novo analista político aqui do Grupo À Tarde, ele que também é economista. E um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Jefferson. Abraço, bom dia. 8h52 agora.